Convido a amada igreja a abrir a palavra do nosso Deus no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Provérbios, capítulo 3, do 1 até o verso de número 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Que Deus assim abençoe a sua palavra lida. Alguns dias atrás eu ouvi uma história que dizia sobre uma menininha que entrou em uma joalheria e ali disse ao vendedor: olha, eu estava reparando e eu quero aquele colar verde que está ali naquele balcão. Então o vendedor foi lá, pegou, colocou em cima do balcão e a menina disse: olha, esse vai combinar com os olhos da minha irmã. Vou levar. O vendedor, que na verdade era o próprio dono, olhou para a menininha e falou: tudo bem, só que você vai ter que pagar. A menininha desembrulhou em um guardanapo algumas moedinhas, colocou em cima do balcão e disse: olha, é tudo o que eu tenho. Será que dá para pagar? O vendedor pegou aquela joia, levou até o lugar determinado, embrulhou num lindo pacote, entregou à menina e disse: dá sim, pode ir e tome cuidado. Algum tempo depois, chegou a irmã mais velha e disse: moço, a minha irmã disse que ela comprou essa joia neste lugar. Isso é verdade? Ele falou: isso é verdade, ela acabou de comprar sim. Mas como que ela comprou? Ela pagou? Ele disse: sim, ela pagou. E quanto que ela pagou? Olha, negócios que nós fazemos com clientes nós não podemos divulgar. Porém, ela foi a que pagou o maior preço. Pode ficar tranquila. Então, a irmã pegou aquela joia e levou embora. O que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Tem tudo a ver. Quando nós olhamos para a nossa vida e olhando para o que nós fazemos ou somos para o nosso Deus, qual é a nossa atitude diante do nosso Deus? Em que sentido? O quanto temos dedicado a nossa vida para o Senhor? O Deus que tudo fez, o Deus que tudo criou, o Deus que mandou o Senhor Jesus Cristo para nos salvar, para nos redimir, para nos dar a reconciliação, para que possamos, a partir de agora e por toda a eternidade, viver juntamente com o Pai. A esse Deus nós devemos render toda a glória e todo o louvor. Mas o quanto nós temos dedicado ao nosso Deus? O que eu tenho feito na minha vida para este Deus? Será que eu tenho feito o melhor
para este Deus? Será que eu tenho dedicado tudo o que eu tenho para o nosso Deus? Será que eu tenho, de certa forma, desprendido das coisas terrenas e abraçado com toda a minha força ou com todas as nossas forças a causa, a obra do nosso Deus? Como é que temos vivido a nossa vida cristã? Será que eu tenho entregado verdadeiramente tudo o que tenho? Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, nós vemos ensinamentos práticos para a nossa vida. E nesses primeiros capítulos nós vemos que, como se um pai estivesse dando orientações ao seu filho de como viver uma vida diante de Deus. Uma vida diante de um Deus todo-poderoso que nos retirou do inferno, nos levou para uma maravilhosa luz. E diante deste contexto, eu queria tirar no texto que nós lemos algumas lições práticas para a nossa vida. O quanto nós temos valorizado aquilo que Deus tem nos dado e a vida, principalmente a vida que Deus nos proporciona. O primeiro verso diz o seguinte: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Em primeiro lugar, o versículo diz para nós não esquecermos. Interessante que se para nós esquecermos, primeiramente nós precisamos saber. Primeiramente nós precisamos aprender. Primeiro nós precisamos ter o conhecimento para assim não poder esquecer. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos valorizar os mandamentos do Senhor. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Nós precisamos gastar tempo em aprender mais sobre a palavra de Deus. Será que o nosso tempo, será que em algum momento nós temos dedicado a nossa vida à leitura e à meditação da palavra de Deus? Como diz em Salmos 1, verso 1 e 2, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como temos nos dedicado à palavra de Deus? Será que é por algum tempo? Será é quando estamos aqui na casa de Deus? Uma vez que nós aprendemos, uma vez que nós retemos todo o conhecimento da palavra de Deus, diz assim o texto que nós lemos: não podemos esquecer. Filho meu, não te esqueça. É interessante que esse não é um não por favor. Não é um não como se nós tivéssemos chegado para o nosso filho pede-nos alguma coisa e fala assim: pai, eu posso fazer isso? Você fala não. Passa algum tempo, o filho: posso fazer isso, pai? Tá bom, pode fazer. Não, não é esse tipo de não que geralmente nós estamos acostumados a dar aos nossos filhos. O não aqui é não e não mesmo. Por favor, não se esqueça dos meus ensinamentos. E só há uma maneira de nós não esquecermos os mandamentos do Senhor: se nós guardarmos ele no nosso coração. Não adianta simplesmente nós entendermos com a nossa razão, entendermos com a nossa mente, se o centro das nossas emoções, aquilo não faz nenhum efeito, não tem nenhuma validade. Por que coração? Porque o coração é o centro da nossa vontade, das nossas vontades, é o centro das nossas emoções. É Ele que direciona a nossa vida, que nos faz fazer isto ou aquilo. E a palavra ela deve estar guardada aonde? No nosso coração. Temos guardado esta palavra, aquilo que temos aprendido no nosso coração, para que Ele domine toda a nossa vida. Não te esqueça nenhum mandamento do Senhor. Mas Deus é maravilhoso. Olha o que diz o verso de número 2. Porque eles
aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha, tantas pessoas têm pregado aí prosperidade, e muitas vezes nós olhamos para esse termo e falamos assim: não, eu não creio em prosperidade. Não, a palavra de Deus diz isso, mas nós precisamos o quê? Ser fiéis para com Deus, pelo aquilo que nós temos aprendido na palavra dele. E qual que é a promessa aqui? Que constantemente Deus irá te abençoar. Se nós entendermos o que realmente Deus quer para nossas vidas, nós vamos ser abençoados. Olha, eles aumentarão os teus dias. Aqui não quer dizer que nós vamos ver 120, seria bom, 130, não é isso. Mas serão dias de qualidades, porque nós vamos estar preenchidos com a palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender. E aí ele diz, e acrescentarão anos de vida e paz. Nós somos cidadãos dos céus. O que nós temos que entender é que nós ainda estamos neste mundo. Não estamos ainda sujeitos a todo tipo de violência, a todo tipo de confusão, todo tipo de perversidade. Mas a palavra de Deus, se nós guardarmos o mandamento de Deus, nós teremos uma vida de paz, vida de tranquilidade, de sossego. E paz aqui não é isenção de guerras, mas em meio às guerras nós temos a segurança naquilo que nós cremos, naquilo que está guardado no nosso coração. Temos que dar o nosso melhor para aprender mais e mais do nosso Deus. E só é uma maneira, através da sua palavra. Como temos guardado, como temos aprendido a palavra do nosso Deus. Mas existe mais um não neste texto que nós lemos, e está no verso de número 3. Diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Esse não é o mesmo não que nós estamos falando. Olha, não deixe para trás. Não deixe de lado a benignidade. Nós poderíamos traduzir aqui como o amor infalível, aquele mesmo amor no qual nós recebemos através de Cristo Jesus, o amor que Deus derramou por nós através de Cristo. Este mesmo amor deve fazer parte da nossa vida, e nós devemos viver por este amor. Não podemos deixar o amor de lado. Uma vez que temos a palavra de Deus, o amor vai fluir nas nossas vidas. Não deixe para trás. Não deixe de amar. E aí ele completa, está dizendo, olha, não deixe a fidelidade. Em outras palavras, não deixe a sua fé, porque o justo vive pela fé. Uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus, Deus diz assim, olha, não se esqueça daquilo que você tem aprendido. Viva em amor, viva pela fé. E nós temos exemplos de sobra na palavra de Deus, de homens que verdadeiramente viveram pela fé. E como nós temos vivido? Temos realmente vivido a nossa vida cristã pela fé, em amor? Precisamos nos atentar. Nós precisamos exercitar o amor na nossa vida. E fé aqui, fidelidade, não é um tiro no escuro. Não é simplesmente achar que podemos pular de um lugar bem alto que nada irá nos acontecer. Não é isso. Mas é entender verdadeiramente o que Deus fez por nós. Confiar nesse Deus e saber que Ele está conosco. Então, por isso, nós precisamos ter esses atributos também em nosso viver. Mas olha, o texto ainda continua. E diz assim, olha, ata-os no teu pescoço. Algo pendurado no teu pescoço, aonde você for, Ele estará junto. Então, aonde quer que você vá, seja amoroso. Exercite a fidelidade em todo o lugar. E como temos deixado a desejar, como temos vivido dias onde o amor, a fidelidade temos deixado para trás. Mas nós temos que voltar para onde? Para o que a palavra de Deus está nos pedindo.
ata-as no teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. De novo a palavrinha coração. É no centro das suas vontades. Que o amor, que a fidelidade, ela possa envolver todo o seu ser, todas as suas emoções, para que você viva uma vida diante de Deus agradável, uma vida digna, uma vida como Deus quer que nós vivamos, uma vida repleta de amor e de fidelidade. E aí tem no verso 4, diz o seguinte: e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Interessante que o acharás aqui está no imperativo, é como se fosse uma ordem. Então, a partir do momento que você conhece os mandamentos de Deus, que você vive pelo amor, pela fé, olha, pode procurar que você vai achar graça, você vai achar favor. As pessoas vão olhar para você e vão ver: ali vai um crente, ali vai um cristão, ali vai um homem, filho de Deus. Mas não é só diante dos homens, o próprio Deus vai olhar para você e vai dizer: este é um servo fiel. Não foi assim que Deus disse a Jó, ou melhor, a Satanás, a respeito de Jó? Vê o meu servo Jó, um homem que se desvia do mal, um homem que é reto. E é assim que nós devemos viver. Então grave no seu coração, que o seu coração possa estar repleto deste amor, dos ensinamentos, da fé que Deus tem nos dado, melhor dizendo, que Deus já nos deu. Então viva pela fé, viva pelo esse amor. Interessante que no verso de número 5, uma vez que você conhece todos os mandamentos do Senhor, que você cumpre, que está gravado no teu coração, qual que é a consequência? Você vai confiar em Deus. Olha o que diz no verso de número 5: confia no Senhor de todo o teu coração. Confiar aqui é uma ordem, não é algo que você pode decidir fazer ou não. Mas confie no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua vida, com toda a sua força. Cada vez mais que nós conhecemos o nosso Deus, mais nós confiamos nele. Quanto mais experiências com o nosso Deus, em amor, na fé, em fidelidade, mais nós vamos confiar. Se eu fizesse uma pergunta aos irmãos: quem aqui confia no Senhor? Todos levantariam a mão. E amém por isso. Mas também seria positivo a resposta se eu perguntasse: quantos de nós já não confiamos no Senhor em algum momento da nossa vida? A resposta também seria sim. Nós precisamos confiar de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com toda a nossa vida. E sabe por que muitas vezes nós não confiamos no nosso Deus? Porque nós confiamos em nós mesmos. Olha o que diz a continuação do verso de número 5: e não estribes no teu próprio entendimento. Olha, confie no Senhor e não confie em si mesmo. Não confie no homem, não confie nas máquinas, não confie nos seus bens, não confie na sua situação financeira, não confie em nada que você tem, mas confie no Senhor. E quantas vezes nós achamos, porque sabemos, porque conhecemos, porque temos habilidades, começamos a achar que não precisamos do nosso Deus. E o não aqui é também enfático. Não estribes, não coloque o fundamento no teu conhecimento, nas tuas próprias forças. Confie somente no Senhor. Mas o texto ainda no verso 6 continua dizendo: reconhece-o em todos os teus caminhos. Lembre quem é o Deus a quem você serve. É o Deus soberano, é o Rei do universo, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que te formou, o Deus que chamou cada um de nós para perto dele,
É este mesmo Deus que vai cuidar da sua vida. É este mesmo Deus que vai endireitar as tuas veredas. Então confia no Senhor e reconhece-o em todos os seus caminhos. Não tente fazer as coisas do seu jeito, mas faça segundo aquilo que nós temos aprendido, confiando no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E olha que diz no finalzinho do verso de número 6: e Ele endireitará as tuas veredas. O endireitará aqui é constante, é sempre, não é de vez em quando. Quando nós colocamos a nossa confiança totalmente no Senhor, quando nós reconhecemos a nossa vida sendo do nosso Deus, tudo que temos sendo do nosso Deus, Ele, como diz no finalzinho do verso 6, para sempre Ele nos abençoará, Ele endireitará, Ele fará que as nossas vidas sejam abençoadas. E não é isso que nós queremos? Será que há alguma coisa de errado querer as bênçãos do nosso Deus? Basta nós sermos fiéis a Ele. Basta nós confiarmos em Deus. E Deus promete na sua palavra que sempre estará conosco. Salmos 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tua vara e Teu cajado me consolam. Ele está conosco. Confie no Senhor. Mas o verso 7 ele ainda reforça essa ideia. Não seja sábio, ao não de novo aí. Não, por favor, não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor. E temer aqui não é ter medo pelo que você pode sofrer caso você esteja fazendo alguma coisa de errado. Ter medo das consequências de um Deus irado. Não é este temer que está dizendo aqui, mas é a reverência por tudo que Deus já fez por você. É ter um coração grato a Deus e fazer as coisas conforme a sua vontade. Não é cumprir a lei por obrigação, mas é cumprir a lei por gratidão, por amor, por fidelidade. É isso que nós precisamos entender. Quantas vezes nós fazemos as coisas por medo, ou não fazemos as coisas por medo do que pode acontecer? Não é assim. Como nós já dissemos há algum tempo atrás, obedecer a Deus não deve ser um jugo na nossa vida, não deve ser um peso. Pelo contrário, nós devemos fazer aquilo que Cristo fez, agir da mesma forma como Ele fez, fazendo a vontade do Pai constantemente, e Ele nos abençoará. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, e aí Ele dá a direção. Olha, e aparta-te do mal. Não tem como nós vivermos uma vida diante de Deus em pecado. Ele nos chamou para vivermos uma vida santa, em santidade. Uma vida limpa dos pecados, limpo de toda a imundícia deste mundo. Ah, mas eu tenho pecado, afasta-te do mal. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Preencha o seu coração com as coisas de Deus, com a sua palavra, porque não haverá espaço para o mal. E quantas vezes nós temos errado por negligenciar aquilo que temos aprendido, por não nos afastar do mal? Precisamos entender que precisamos temer ao Senhor e apartar-te do mal. E aí o verso 8 te dá a bênção se você fizer isso. O verso de número 8 diz assim: será isto saúde para o teu corpo. A ideia aqui é como quando você faz a vontade de Deus, é como que você fosse esbelto espiritualmente, é como se as suas energias fossem redobradas. Como que nós vamos vencer o mal?
quando nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios da sua palavra. Por isso diz assim, olha, guarde no seu coração, preencha o seu coração com as coisas de Deus, porque isso vai ser saúde para a sua vida. E quantos entre nós estão doentes, estão desnutridos espiritualmente, porque não têm confiado no Senhor, porque não têm conhecido a sua palavra. Mas nós precisamos o quê? A cada vez mais se encher das coisas, dos ensinamentos do nosso Deus. Mas o texto ainda continua e diz assim: isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Em outras palavras, será fortificante para os teus ossos. Davi, quando pecou, o que ele disse? Eis que meus ossos estão sendo esmagados, estão sendo consumidos por causa do pecado, por causa da sua mão pesando sobre mim dia e noite. Mas quando nós afastamos do mal, fazemos a vontade de Deus, vivemos uma vida santa, é como se os nossos ossos fossem fortalecidos pelo Senhor. Como tem sido a nossa vida cristã? Isto é bênção. Viver uma vida cheia do Espírito Santo é o que mais nós desejamos. Então aparta-te do mal e tema ao Senhor. E aí nós entramos no verso de número 9, que muitas vezes é muito mal interpretado em muitos lugares. E ele diz assim no comecinho do verso de número 9: honra ao Senhor com os teus bens. Alguns dizem que a última coisa a se converter num crente é o bolso. E muitos não gostam de falar sobre isso. Falar de dinheiro, falar de bens na igreja. Meus irmãos, tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, na verdade não é nosso. É tudo do nosso Deus. E o que está dizendo é exatamente isso. Honre ao Senhor com os teus bens, com os mesmos bens que o Senhor teu Deus te deu. Para quê? Para que você cuidasse, para que nós administrássemos. Nós não somos donos de nada, tudo pertence a Deus. E quantas vezes nós valorizamos mais o que temos, aquilo que Deus deixou na nossa mão, do que o nosso Senhor? Meus irmãos, tudo que nós temos é do nosso Deus. Então honre ao Senhor com os teus bens. Uma vez eu ouvi um exemplo e o pregador disse o seguinte: como é ruim alguém querer um apartamento e colocar todas as suas forças naquele apartamento, e aí vive uma vida inteira para comprar aquele apartamento, e de repente ele tem aquele apartamento, e de repente aquele apartamento não vale mais nada, porque simplesmente foi um desejo fútil de querer as coisas. Mas aquilo que você tem, meu irmão, minha irmã, honre ao Senhor, dedique-o ao Senhor, pois tudo pertence ao nosso Deus. Muitos de nós têm se perdido, têm deixado de viver uma vida santa, de louvor e adoração, porque têm valorizado as coisas temporais, têm valorizado as coisas que temos neste mundo que logo vai se passar. Mas Deus te deu, e tudo aquilo que Deus te deu, sendo pouco ou sendo muito, é para a honra e louvor do nosso Deus. Então honra com os teus bens. Mas ele continua: e com as primícias de toda a sua renda. Quem é que te faz acordar todo dia de manhã para ir trabalhar? Ou na verdade, quem é que te deu um emprego? Quem é que te sustenta? Quem é que te faz ou que te dá o ar para respirar? Quem é que quando você acorda, você vê lá os raios do sol a brilhar? É pela sua força? Lógico que não. É o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que te faz levantar, ir para o seu trabalho e voltar sem que nada lhe aconteça. Isso é provisão de Deus.
E aí, quando nós temos a oportunidade de honrar com as primícias, com o melhor, o que fazemos? Negamos. Muitas pessoas, e como foi bem dito hoje, bendito, né? Hoje, adora o Senhor com as suas ofertas. Por que se faz isso no culto? Porque é um momento de louvor, um momento de adoração, um momento de entrega, um momento de dizer: Pai, obrigado porque o Senhor tem sustentado a minha vida em todos os momentos. Hoje pela manhã nós ouvimos as necessidades do campo missionário, e por que não dar o nosso melhor? Não foi isso que Deus fez por nós? Deus sempre nos dá o melhor. Deus sempre nos supre com o melhor. Por que não fazer? Primícia aqui quer dizer o melhor da tua renda. Quando você for dizimar, dizime louvando a Deus com alegria. Não faça isso como se estivesse indo para um velório. Lá vai meus 10%. Na verdade não é nosso, é tudo de Deus. Faça isso com louvor e adoração, porque a palavra de Deus nos dá promessa. Olha que interessante. Nós temos que fazer algo que deve ser natural na nossa vida. Não precisamos querer nada de Deus, porque não temos esse direito. Mas olha o que diz no final do no verso de número 10. Olha, 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Lembra que a gente falou sobre confiar em Deus? Em guardar os mandamentos de Deus? É exatamente isso. Deus vai derramar bênção sobre bênção na sua vida. Deus vai te dar prosperidade, sim. Deus vai te dar bênção e mais bênçãos. Mas olha, não pense só em viver bem, ter o carro do ano, ou ter o apartamento dos sonhos, a casa na praia. Isso é muito pouco. Se você almeja essas coisas neste mundo, você está almejando muito pouco. Eu estou falando aqui de bênçãos espirituais, de mesmo em meio às necessidades, você vendo o Deus Todo-Poderoso te suprindo. Ai, como tem nos suprido. Ver a mão de Deus firmemente abençoando a nossa vida. E o encherão aqui é constante, em todos os momentos. Quem aqui já não teve esta experiência? Eu já tive. De receber de Deus sem imaginar de onde que veio. Mas Deus sim nos abençoa. Não é assim que Deus faz conosco? E Ele dá um exemplo muito fácil para nós entendermos. Que Ele diz assim: depois de encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Lagar aqui é o lugar onde é pisado a uva para sair, ou para fazer o vinho, o suco ali do vinho. E diz aqui que quando você honra ao Senhor com os seus bens, com a sua vida, com alegria, transbordarão constantemente os teus lagares. O vinho nunca vai cessar. Mas para isso você tem que confiar no Senhor. Para isso você tem que obedecer ao Senhor. Para isso você tem que ter uma vida santa diante do Senhor. Para isso você tem o quê? Que honrar com os teus bens. Honrar com a tua renda. Porque Deus vai te abençoar. Esta é a promessa que Ele nos dá. Porque nós somos filhos de Deus, cidadãos dos céus. Está certo que nós ainda não estamos lá. Mas qual que é a nossa certeza? Que um dia estaremos com Cristo Jesus, onde toda lágrima secará, aonde estaremos andando por ruas de ouro. Isso é transbordar, é ter a certeza que somos cidadãos dos céus e que mesmo neste mundo podemos viver plenamente satisfeitos no nosso Senhor. Faça o seu melhor para o Senhor. Confia de todo o teu coração. Guarde os mandamentos do nosso Deus.
e Ele abençoará a sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém?